Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos fazer um bolo de chocolate com recheio Dois Amores. Esse bolo de aniversário é um dos sabores que eu mais vendo. O recheio fica sensacional e combina tanto na massa de chocolate quanto na massa branca. Vou mostrar para vocês em detalhes todo o processo de fabricação desse bolo, desde a massa, recheio, o ponto do recheio, a montagem, a cobertura. Quanto eu utilizei de chantilly para fazer essa decoração aí que é super simples e que o bolo fica super bonito e apetitoso. Esse bolo pesou mais de 5 quilos e eu vendo ele até 55 fatias. Para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou dividi-lo em duas partes. Nesse primeiro vídeo eu vou mostrar a massa e os recheios e depois no segundo vídeo vou mostrar a montagem e a decoração. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e vamos pro vídeo! Então aqui nós vamos começar a receita pela massa do bolo. Eu tenho os ingredientes na bancada e a quantidade eu vou deixar tanto na descrição do vídeo, quanto também depois que a gente fizer a receita, no decorrer do vídeo eu vou mostrar. Eu tenho aqui então os ovos, tenho açúcar refinado, farinha de trigo, tenho fermento em pó, chocolate 50%, óleo e água. Esses são os ingredientes da massa. Para começar a receita, eu coloquei então aqui os ovos na batedeira e eu vou começar a bater. Assim que eu ligar a batedeira, eu já vou começar a acrescentar o açúcar refinado. E depois essa mistura vai bater por aproximadamente 15 minutos até que ele fique um creme super fofo e volumoso. Enquanto essa mistura de ovos está batendo, eu vou aproveitar para acrescentar aqui uma colherzinha de chá de essência de baunilha e também uma pitadinha de sal. E aqui passaram então os 15 minutos batendo, né? Eu diminuí um pouquinho a velocidade da minha batedeira e eu vou acrescentar o óleo e a água. E agora é só bater por mais uns 2 minutinhos e a gente já pode desligar para acrescentar a farinha. E agora aqui então, com o auxílio de um fouet, nós vamos colocar a farinha na massa e mexer com bastante delicadeza de baixo para cima para incorporar essa farinha sem perder o ar da massa, para que ela não perca o volume e fique um bolo bem fofinho. Eu gosto de colocar a farinha em duas etapas. Coloquei metade da farinha, misturei e agora eu coloquei o restante. O vídeo tá acelerado, então parece que eu tô mexendo com bastante vigor, mas não, a gente vai incorporando a farinha, sempre mexendo com bastante delicadeza. Misturei aqui a farinha, agora eu peneirei o chocolate em pó e eu vou fazer da mesma forma. Vou misturar com delicadeza para incorporar esse chocolate na massa. Se você não quiser fazer massa de chocolate, você só elimina, né? Quiser fazer a massa de baunilha, só eliminar o chocolate da receita. Vou misturar aqui muito bem e por último eu vou colocar o fermento em pó. Todos os ingredientes da receita, pessoal, estão peneirados. Só misturar novamente. E aí a gente vai colocar essa massa em uma assadeira que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, a medida também bem certinha, olha, esse é o ponto da massa. E agora a gente vai colocar na assadeira e levar ao forno. Esse forno já está pré-aquecido. Aqui em casa eu asso no forno a 230 graus. O meu forno é forno de casa mesmo, forno convencional a gás. É por aproximadamente 45 minutos, mas faça o teste do palito porque esse tempo pode variar de forno para forno. Prepara o print que eu vou colocar os ingredientes da massa.
E agora aqui, pessoal, enquanto o bolo assa, nós vamos começar a fazer os recheios. Eu faço esse bolo dois amores com brigadeiro cremoso. Então, nós vamos fazer aqui uma receita de brigadeiro tradicional, que eu uso 2 latas de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, meia xícara de leite e 4 colheres de sopa de chocolate 50% cacau. Coloquei aqui então na panela as 2 latas de leite condensado e o chocolate em pó. E vou misturar muito bem para esse chocolate dissolver por completo no recheio. Esse meu bolo, depois eu vou mostrar para vocês, eu faço 4 camadas de massa para 3 camadas de recheio. Então eu vou fazer 2 receitas desse brigadeiro tradicional de chocolate e depois mais uma camada de recheio de brigadeiro branco. Coloquei ali agora, como vocês viram, a caixinha de creme de leite. Misturar muito bem para incorporar aqui no recheio. Depois eu vou acrescentar o leite. E no final, que eu não mostrei no início dos ingredientes do recheio, eu vou colocar também uma colher de sopa de margarina. Então aqui, olha, eu tô colocando a colher de sopa de margarina. Coloquei todos os ingredientes na panela e agora a gente vai levar essa mistura pro fogo para cozinhar esse recheio até o ponto de brigadeiro cremoso. Sempre mexendo para esse recheio não queimar e nem grudar, eu utilizo fogo alto durante todo o tempo. Meu brigadeiro aqui, olha, ele já está fervendo, começou a engrossar. Eu vou acelerar novamente o vídeo para mostrar para vocês o ponto certinho. Então aqui, pessoal, meu recheio já chegou no ponto, ele já está no ponto bem cremoso. Vou diminuir aqui um pouquinho a temperatura aqui, o fogo, para poder mostrar para vocês o ponto de escrever, que é o ponto que eu gosto de desligar os meus recheios, para que eles fiquem bem cremosos. Olha, quando eu jogo aqui por cima, eu consigo fazer um desenho, e esse desenho não se mistura com facilidade ao restante do recheio que está na panela, tá vendo? Ele fica o desenho por cima do recheio. Esse é o ponto então que a gente vai desligar e vai transferir agora aqui para um outro recipiente. Vou cobrir com um plástico em contato e deixar esse recheio esfriando em temperatura ambiente. Eu gosto de utilizar esse recheio depois de aproximadamente umas 4 a 5 horas de descanso. E aqui, pessoal, eu fiz já uma segunda receita desse brigadeiro tradicional, porque como eu falei, eu vou utilizar 2 camadas de brigadeiro no meu bolo. Aqui na panela eu tenho os mesmos ingredientes para fazer o brigadeiro branco. Eu coloquei as 2 latas de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, meia xícara de leite e uma colher de manteiga. Agora a gente vai levar essa mistura para o fogo e vai mexer igualzinho a gente fez com o brigadeiro tradicional. Vai mexer até o ponto de escrever. Se você ficou com dúvida no ponto do brigadeiro tradicional, acompanha que eu vou mostrar novamente. Uma pausa aqui nos recheios para mostrar para vocês que o bolo já assou, ele ficou pronto, assou em 45 minutos. Esse é o resultado da massa que eu estou desenformando e eu vou deixar aqui na grade esfriando completamente para depois a gente montar o bolo. De volta aqui então a receita do recheio de brigadeiro branco. Nós vamos mexer esse recheio sem parar. Eu faço no fogo alto, pode fazer no fogo médio também. O importante é que você mexa continuamente esse recheio para ele não queimar.
nós vamos mexer até o ponto de escrever, como eu falei anteriormente, e eu vou mostrar para vocês certinho o momento que eu desligo o recheio. Aqui então, pessoal, o meu recheio já chegou no ponto. E percebam que quando eu jogo um pouquinho do recheio sobre ele mesmo, ou ele faz um montinho, olha, um leve montinho, como ele tá fazendo aí, ou se eu jogo com a colher fazendo um desenho, eu consigo escrever. Então aqui eu desliguei o fogo, vou transferir o recheio para um outro recipiente, colocar o plástico em contato e deixar esfriando em temperatura ambiente. Esse tempo de descanso dos recheios é super importante para que o recheio ganhe estrutura e estabilidade. E aqui então, pessoal, eu estou com a minha massa que já está completamente fria e eu vou fatiar aqui, tirar uma primeira fatia para mostrar para vocês o resultado da massa. Eu tenho facilidade para cortar com faca, tá? Eu não consigo trabalhar com cortadores, então eu corto na faca mesmo. Tirei aqui, olha, então, olha, a primeira camada de massa. E esse então, pessoal, é o resultado da massa. Fica uma massa super leve, estruturada, macia e muito saborosa. Tenho aqui então também, além da massa, os recheios que também já estão frios, mas esse é o conteúdo do próximo vídeo, onde a gente vai fazer a montagem, que eu vou mostrar para vocês a quantidade de calda, a quantidade de chantilly para fazer a decoração. Eu espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever, ativa o sininho para ser avisado quando sair a parte 2. Muito obrigada, até o próximo vídeo!